E aí, pessoal, é uma tarde ensolarada no velho oeste americano e Buster Scruggs cavalga tranquilamente pelas terras áridas, cantarolando uma melodia alegre. Ele parece ser apenas um cowboy simpático e bem-humorado, mas na verdade é o pistoleiro mais letal de toda a região, com uma recompensa poupuda por sua cabeça. Durante suas andanças, Buster para em um bar de estrada para matar a sede. No entanto, o barman se recusa a vender uísque para ele porque aquela bebida é proibida e só pode ser servida para foras da lei de verdade. Buster tenta explicar educadamente que não deveria ser julgado por sua aparência limpa e comportada. Afinal, ele também é um bandido, mas ninguém acredita nele. Um cowboy valentão até tenta expulsá-lo do estabelecimento, mas essa não foi uma boa ideia, porque Buster é incrivelmente rápido no gatilho. Questão de segundos, ele saca sua arma e elimina o valentão, depois todos os outros bandidos presentes, incluindo o próprio barman. E morreu. Assim que termina a confusão, Buster decide viajar um pouco mais até chegar em Frenchman's Gulch, uma cidade que nunca havia visitado antes. Sua primeira parada é o salão local, onde existe uma política rigorosa de deixar todas as armas na entrada. Momentos depois, ele se junta a uma mesa de pôquer, mas sob a condição de que aceite as cartas deixadas pelo jogador anterior que acabou de sair. Quando Buster verifica sua mão, descobre que o outro jogador abandonou o jogo porque suas cartas eram terríveis, então ele recusa jogar, causando revolta nos outros participantes. O assustador Joe, achando que Buster está se fazendo de superior, saca uma arma escondida para ameaçá-lo, mas Buster rapidamente chuta uma tábua solta da mesa, fazendo Joe atirar em si mesmo acidentalmente. Esse incidente gera uma tensão pesada no ambiente. Então Buster começa a cantar uma música que inventou na hora, sobre Joe, inspirando todos a cantarem e dançarem junto, transformando o clima tenso em uma festa animada. No entanto, a diversão é interrompida quando o irmão de Joe aparece, descobre o que aconteceu e desafia Buster para um duelo em busca de vingança. Mais uma vez, Buster adverte que não é uma boa ideia enfrentá-lo, mas o cowboy quer sangue. Acontece que Buster prova ser realmente o pistoleiro mais rápido da região, atirando em cada dedo do homem antes de finalmente matá-lo, mirando pelas costas através de um pequeno espelho. Buster está se sentindo confiante como sempre, quando de repente outro cowboy cantarolando chega à cidade. Esse é um garoto bem mais novo que também desafia Buster para um duelo, só que desta vez o encontro é ainda mais rápido que o anterior. Finalmente, Buster encontrou alguém mais veloz que ele e é morto no duelo. Enquanto sua alma deixa o corpo, Buster admite filosoficamente que deveria ter previsto isso, porque ninguém pode ser o melhor para sempre, e até canta junto com o garoto antes de sua alma partir para o céu. Enquanto isso, no Novo México, um jovem cowboy inexperiente encontra um banco isolado e, percebendo que o xerife demora meses para aparecer por ali, decide tentar roubá-lo. Caixa finge colaborar e se abaixa para pegar o dinheiro, mas na verdade está alcançando suas armas escondidas. Como distração antes de fugir, o cowboy consegue desviar dos tiros e não perde tempo pegando todo o dinheiro disponível. Mas assim que sai correndo, Caixa abre fogo contra ele, forçando-o a se esconder atrás de um poço. Acontece que seu cavalo não responde aos comandos e o cowboy tenta atirar de volta, mas seus esforços são completamente inúteis. O banqueiro havia coberto seu corpo com panelas e frigideiras que o protegiam das balas, e graças a essa proteção improvisada consegue se aproximar e nocautear o ladrão. Quando o cowboy acorda horas depois, se encontra amarrado em uma árvore com as mãos presas à sela do seu cavalo. Acontece que o delegado já o julgou culpado e o condenou à morte. Então agora ele tem a chance de dizer suas últimas palavras. Durante a execução, eles são emboscados por um grupo de guerreiros comanches que atacam com violência brutal e matam toda a patrulha, mas deixam o cowboy pendurado em seu cavalo, achando divertido vê-lo sofrer lentamente. O cowboy passa horas tentando impedir que o animal se mova demais para não morrer enforcado, até que finalmente observa alguém no horizonte. Ele tem sorte e é encontrado por um condutor de gado que o liberta cortando sua corda e permite que cavalgue com ele. No entanto, não passa nem uma hora antes do cowboy descobrir que esse homem é, na verdade, um ladrão de gado, e quando outra patrulha os encontra, o condutor foge enquanto o cowboy é preso novamente. Momentos depois, o cowboy é levado para a cidade onde é considerado culpado pelo juiz, sem ter chance de se defender, e é enviado para a forca. Enquanto espera pelo fim, ele se concentra em olhar para uma jovem na multidão, querendo que a última coisa que veja antes de morrer seja o rosto daquela linda garota, e assim a morte chega. Não muito longe dali, um empresário inescrupuloso prepara seu espetáculo itinerante, pois ele viaja com Harrison, um jovem sem braços ou pernas, mas com uma voz extraordinariamente bela que usa para recitar clássicos de Shakespeare e Lincoln. O vagão se transforma em palco toda vez que param em uma cidade, e enquanto Harrison recita seus clássicos, o empresário coleta o dinheiro da audiência. Ele também é responsável por alimentar Harrison, aplicar sua maquiagem e ajudá-lo com necessidades pessoais, no entanto, uma vida muito triste e frustrante para ambos. O empresário não conhece Harrison pessoalmente,
e nem se importa muito com ele, ficando cada dia mais cansado tanto de Harrison quanto das audiências que parecem cada vez menos interessadas em recitativos. Há noites em que o empresário recebe apenas algumas moedas miseráveis. Quando visitam casas de má reputação, o empresário não paga uma garota para Harrison, apenas o deixa no mesmo quarto virado de costas enquanto se diverte, o que significa que Harrison ainda tem que ouvir tudo. Nossa! Quanto mais viajam por cidades remotas nas montanhas, menos interessadas as audiências estão em seu pequeno espetáculo, até que um dia ele não ganha nenhuma moeda. Certa noite, o empresário percebe uma multidão em outro vagão que tem a atenção de todos, e a multidão está torcendo por uma galinha que consegue fazer contas básicas de matemática, bicando o resultado correto nos números pintados. Vendo a oportunidade, o empresário decide comprar a galinha por um preço muito alto e cuida dela melhor do que cuidava de Harrison, que começa a se preocupar com o que está por vir. No dia seguinte, é uma manhã fria de inverno, quando o empresário para o vagão, perto de uma ponte, e testa a profundidade do rio, jogando uma grande pedra na água. Os resultados são exatamente o que ele precisava, e momentos depois está de volta à estrada apenas com a galinha como passageira, porque Harrison foi jogado no rio já que não dava mais lucro. Já no verão, há um rio de águas calmas, descendo uma montanha que chega a um vale próspero, onde um garimpeiro grisalho chega para procurar ouro. No início, sua bateia só pega pequenos grãos dourados, mas seguindo a quantidade cada vez mais promissora, o garimpeiro segue a trilha para descobrir onde deveria cavar para encontrar a fonte principal. O homem faz acampamento próximo ao rio e sobrevive pescando e roubando ovos de ninhos de pássaros. Após muitos dias cavando pequenos buracos, o garimpeiro consegue triangular a fonte e começa a escavar seriamente. Ele acredita que encontrará uma veia de ouro ali, e seus cálculos se mostram perfeitos quando finalmente encontra pepitas cada vez maiores e uma veia que o fará rico. Infelizmente não há tempo para comemorar, porque um jovem ladrão que vinha seguindo o garimpeiro se aproxima e atira nele pelas costas. Depois de fazer um cigarro para comemorar, o jovem pula no buraco, mas foi uma armadilha, pois o garimpeiro estava apenas fingindo estar morto. O homem mais velho luta com o rapaz pela arma, o mata e depois verifica seu corpo, confirmando que foi um tiro limpo que saiu pelas costas sem atingir nada vital. Após enfaixar o ferimento, o garimpeiro termina de minerar o ouro, deixa o jovem no buraco e parte do vale em seu burro, carregando sua nova fortuna. O miserável é um gênio! Enquanto isso, os irmãos Alice e Gilbert Longabaugh estão jantando em uma casa de nobres, e o assunto é a viagem que fariam para o Oregon no dia seguinte para o futuro casamento de Alice com um homem de posses. Na manhã seguinte, se juntam à caravana que estava atravessando a trilha do Oregon. Gilbert tem dinheiro, mas não é exatamente um empresário esperto, e viajando com eles está o cachorro de Gilbert, o presidente Pierce, que é considerado extremamente irritante pelo resto dos viajantes por causa de seu latido constante. Pouco depois de partirem, Gilbert começa a passar mal, com crises violentas de tosse, e morre subitamente do que parece ser cólera. Os líderes da caravana, Billy e Arthur, ajudam Alice a enterrá-lo e perguntam se ela quer continuar viajando com eles ou voltar para casa. Percebendo que não tem nada para onde voltar, Alice aceita ficar para tentar a sorte no Oregon. No dia seguinte, Alice recebe mais más notícias quando o garoto que Gilbert contratou para conduzir a carroça afirma que foi prometido um salário de $600, sendo $200 na metade do trajeto. Alice não tem dinheiro e o que seu irmão tinha estava no casaco, que agora está enterrado com ele. Toma! Já é tarde demais para voltar, então Alice pede conselhos a Arthur e Billy, que apontam que o salário é absurdo, pois ninguém ganha mais de $200 por ali. Alice pensa que é culpa de Gilbert por ser péssimo empresário, mas Billy acha que o garoto pode estar mentindo, então aconselha-a a ignorá-lo por enquanto. Quando chegam à metade do caminho, Billy não consegue resolver a situação porque tem outro problema. O presidente Pierce continua sendo motivo de reclamação de toda a caravana. Alice não quer assumir responsabilidade pelo cão, já que era de seu irmão, então Billy ajuda a se livrar do cachorro, levando-o para o meio do vale e assustando com um tiro para o céu. A viagem continua sem problemas e Alice e Billy passam tempo juntos, descobrindo que concordam em muitas coisas. Quando o garoto contratado pede confirmação do pagamento, Billy tenta conversar com ele e falha, então oferece a Alice uma alternativa. Já que estava pensando em se aposentar da vida de caravana e tem direito a terras no Oregon, ele pede Alice em casamento. Dessa forma, pode assumir a dívida de Gilbert e construir um lar com uma família de verdade. Alice fica bastante chocada ao ouvir isso, mas também gosta de Billy e aceita sua proposta, pois apesar de ser um homem simples, ele era nobre e educado. Alguns dias depois, Arthur se preocupa com pegadas frescas encontradas na área e, ao verificar os viajantes, descobre que Alice está desaparecida. Acontece que ela ouviu o presidente Pierce por perto e foi vê-lo latindo para algumas marmotas, se afastando da caravana mais do que percebeu. Arthur a encontra e tenta trazê-la de volta o mais rápido possível, mas infelizmente não são rápidos o suficiente e são emboscados por nativos americanos. Como tem duas armas, Arthur usa uma para se defender e dá outra para Alice, explicando que ela deve usá-la em si mesma se ele for morto, pois a morte é preferível a ser capturada. Arthur é, na verdade, um atirador bastante habilidoso
e consegue afastar os nativos com tiros precisos, mas quando pensa que tudo acabou, um guerreiro surpreende e o derruba com um golpe. Fingindo estar inconsciente, Arthur espera o nativo se aproximar e atira nele, matando-o de surpresa. Vai verificar Alice para descobrir a pior notícia. Ela também pensou que ele estava morto e usou o revólver exatamente como ele havia instruído. Depois de cobri-la com seu casaco, Arthur começa a voltar para a caravana, junto com o presidente Pierce, se perguntando o que contará para Billy, pois seu recente amor acabou morrendo. Agora, em uma estrada diferente, 5 pessoas viajam em uma diligência para o Fort Morgan. Depois de cantarem durante a maior parte da viagem, Thigpen explica que ele e seu parceiro Clarence frequentemente viajam transportando carga, e há algo no teto da diligência sem especificar o que é. Uma conversa começa entre os viajantes, levando o caçador de peles a falar sobre seu relacionamento passado com uma mulher indígena, que aconteceu mesmo sem poderem falar a língua um do outro, pois segundo ele a mulher tinha suas necessidades. Lady Batman, uma cristã devota, fica ofendida com essa ideia e lembra a todos que existem apenas 2 tipos de pessoas, os bons e os pecadores. Então René, o francês que está viajando junto, questiona a Lady, pois pelo que parece, ela não permaneceu leal, enquanto vivia separada por alguns anos de seu marido. A Lady fica tão indignada com a conversa que começa a passar mal, colocando a cabeça para fora da diligência. René tenta pedir ao motorista para parar, mas sem sucesso, pois Thigpen explica que a política da diligência é não parar por qualquer motivo. Para acalmar a Lady, Clarence decide cantar uma canção folclórica, o que ajuda a mulher, mas também faz Thigpen chorar. Curioso sobre esses homens misteriosos, René descobre que Trip e Clarence são caçadores de recompensas. A parceria infalível funciona assim: Thigpen distrai o alvo com histórias enquanto Clarence rapidamente o abate. Thigpen também confessa que adora assistir à morte desses bandidos porque há algo belo nas expressões de seus alvos. Ouvir isso obviamente deixa os outros 3 passageiros desconfortáveis, que agora temem o que os aguarda em seu destino. Quando a diligência chega ao Fort Morgan, Thigpen e Clarence pegam sua carga, que acaba sendo um corpo, e entram no hotel onde todos estão hospedados. René, Lady Batman e o caçador de peles demoram mais para desembarcar, sentindo-se cautelosos e assustados, mas eventualmente entram no hotel. René fecha a porta atrás deles depois de assistir a diligência partir, percebendo que não haverá saída se precisarem. Terminando assim a balada de Buster Scruggs, filme de 2018. E agora eu espero vocês no próximo resumo, aqui na tela final, onde nós veremos o que acontece quando uma linda jovem decide entrar para a vida de programa. Até logo!